Então, bom dia, pessoal, né? Bem-vindos aí à aula de estágio. Hoje, basicamente, será o penúltima encontro nosso virtual, assim espero. Hoje, o professor vai falar das dicas de como vocês têm que apresentar, né? O que que vai ser avaliado, né? O que que vai ser colocado em consideração. Então, eu tenho, né, já tinha comentado que eu tenho gostado bastante das coisas que eu tenho visto, né, que vocês têm colocado lá no Classroom. Algum o outro precisa de ajustes. Então, basicamente, a gente vai fazer só mais o último encontro, né, através de um sorteio, né, que é a ordem das apresentações do TCC, né, desses primeiros alunos que entregaram e conseguiram, né, vão conseguir entregar tudo em dia até na terça-feira. Então, hoje, o professor já postei, né, na quarta-feira, vários vídeos para vocês irem se preparando. Ontem eu fui para a escola, né, a pedidos até da coordenação, porque tem muitos alunos, muitos pais querendo conversar. Então, eu fui lá ontem, trabalhei lá na escola. Então, só que eu não consegui conversar com a dona Cirlei e com a Maria José e com a Vanessa ainda sobre como que vai ser essas apresentações. Peço desculpas, eu sei que vocês ficam nessa ansiedade, mas, de fato, vocês têm que saber que serão 15 minutos de apresentação, né? Então, já tem os modelos lá dos slides do que vai ser avaliado, e provavelmente a gente não pode obrigar os alunos a irem pessoalmente lá na escola. Então, eu pedi para Maria Fernanda e para a Bárbara, inclusive estou aguardando né, esse documento, que fazendo uma enquete dos alunos que quem quer fazer virtual e quem quer fazer presencial. De uma maneira geral, para a gente, como professor, seria mais interessante fazer presencialmente, né? Até porque a questão da virtual é uma plataforma nova que a gente não usou ainda, a gente precisa de mais um professor para ficar ali intermediando, né, cuidando da plataforma, né, que seria o Kito ou o Dagoberto. Então, eu acredito que, né, se o governo do estado realmente a gente voltar, ainda muita coisa pode ser que mude, né? Então a gente vai aguardar esse posicionamento. Então, o que que seria a nossa ideia? Ter os dias para as pessoas que querem fazer presencialmente, né? Então, que provavelmente vai ser os primeiros, e daí dedicar, por exemplo, uma tarde, né, ou uma manhã para esses alunos que querem fazer de forma virtual. Então, o peso, né? Professor, eu me sinto mais seguro tá na frente do computador, em casa. Então, a partir de agora, então, eu vou dar todas essas dicas de tanto ser presencialmente, do que vai ser avaliado, quanto de forma virtual. Então, né, eu aguardo ali vocês me passarem essa relação, né, que daí dessa relação a gente vai fazer o sorteio, né, primeiro, os alunos vão entregar os TCCs em dia agora na terça-feira às 18 horas, a gente vai fazer uma última correção, tanto eu quanto o André, vamos colocar no programa antiplágio, né, ver se não tem nenhuma uma parte que foi cópia, às vezes não por maldade, né, às vezes por falta de colocar citação, vamos verificar a questão do plágio e a gente vai dar o aceite. Dando o aceite, esses alunos automaticamente irão para o sorteio, e daí esse sorteio a gente vai fazer no dia 9 de outubro. Né? Então, a partir de semana que vem, a gente já não tem mais esses encontros nas quintas-feiras, né? Então, vai ser mais ou menos assim. Já tinha conversado antes né, da nossa aula, que nas quintas-feiras à tarde, agora do mês de outubro, o professor vai estar na escola para ajudar e auxiliar na construção dos trabalhos que estão pendentes. No entanto, o que vai pegar? A gente não pode, a gente tem que botar um ponto final, né, em relação dessas entregas. Ao todo, se eu não me engano, de atividades avaliativas que a gente fez estágio foram 15. Então, o aluno tem que dar um jeito de começar a entregar, principalmente os protocolos de espaço físico, espaço humano e o esboço do TCC até o início de outubro, né? Então, né, conversa ali, coloca no Classroom, avisa o professor para dar uma olhada,
e a gente dá o feedback para vocês corrigirem e devolverem para ganharem nota. Porque o que, que vai acontecer? Tem alunos que vão esperar, né, a água vai bater na bunda lá no dia 15 de novembro e vai querer entregar as 15 avaliações. A gente não tem como, né, corrigir todos os trabalhos, né, a gente precisava aí de pelo menos uns 10 professores só para fazer isso, né, agora multiplica 80 vezes, né, 14, então é uma quantidade muito grande de notas que tem que ser lançada. Então a gente precisa adiantar o nosso lado. A gente vai dar um prazo para vocês, segunda-feira eu vou colocar as datas no Classroom desses alunos que estão em atraso. Então, a gente vai começar a fechar, né, o Classroom para todas as atividades que o aluno não entregou. Se o aluno chegar lá dia 15 de outubro e não entregou o protocolo de espaço físico e espaço humano, ele que vai correr o risco, né, de, né, botar a sua vida de aluno do terceiro ano em risco. Então, eu peço para vocês, né, que a maioria do pessoal que está aqui, né, tirando o Caetaninho terminou o estágio agora, na semana passada, que vocês ajudem os colegas, né, ajudem o pessoal que está com dificuldade, né, para correr atrás, né, auxilia. Sei que a Maria Fernanda tem feito bastante isso com o João Pedro, né, auxilia os colegas que precisam, né, que vocês já passaram por todo o processo, para dar uma dica, auxiliar, às vezes um amigo de vocês da sala se sente com mais confiança interagindo com vocês do que com a gente. Então, a gente sempre está à disposição, né? É claro que às vezes tem aluno que manda mensagem meia-noite, 10 horas da noite, sábado, domingo, a gente tenta responder, né, dentro do horário ali que não seja, né, muito tarde, né? Então, imagine o pai de vocês pegarem o celular e ver uma mensagem de um professor mandando mensagem 1 hora da manhã para o aluno, então não pega bem. Então, a gente sempre tem tentado responder vocês, no melhor, sempre que possível, e final de semana, às vezes, se o professor, se for uma coisinha muito simples, assim, até respondo na hora, agora se for uma coisa mais complexa, que precisa conversar, daí eu respondo na segunda-feira. Mas eu sempre, na segunda, sempre dou uma revisada ali nas conversas do WhatsApp para responder todo mundo. Então, vamos lá. Vocês estão tão quietinhos, vocês estão tudo com a câmera desligada, acho que estão tudo dormindo, né, seus jaguares? O professor vai aqui compartilhar a tela. Eu estou sem meu assistente, então, eu vou conversar e alguém sempre me responde se estão assistindo. Conseguem ver? Agora eu não consigo ver mais a tela de vocês, só manda um ok aí para mim, em áudio, por gentileza. Vendo tudo certinho, bonitinho. Eu também. Então tá. Pessoal, em relação às dicas de apresentação e postura, do que serão avaliados, né, durante a apresentação do TCC. Eu fiz esse texto já ano passado, é claro que eu tive que dar algumas mudanças, né, por causa dessa pandemia, mas eu vi que, né, os vídeos ali que eu coloquei como anexo das atividades, não sei se alguém viu, basicamente todas as pessoas, né, que entendem de postura profissional, essas coisas, falam a mesma coisa. Então, assim, ó, existem dois maiores inimigos que bloqueiam uma boa apresentação. É a timidez, né, às vezes a pessoa é muito tímida, e o despreparo. E como é que isso tem que ser evitado? Existem muitos elementos que são avaliados numa banca, mas dois são cruciais, que é a maneira de falar e a maneira de apresentar. Eu sei que é um momento de bastante nervosismo, né, para vocês, né, e principalmente nos primeiros minutos, quando a pessoa sobe lá em cima do palco e vê a plateia cheia, né, eu não sei como é que vai ser no caso de vocês, e são esses momentos que formam a opinião do ouvinte, do público que está assistindo vocês sobre o palestrante. Então, para isso, né, vou passar algumas orientações, considerações que o aluno tem que levar não só para esse momento, mas para a vida toda. Primeiro, vocês têm que ficar na frente do público sem qualquer barreira física, né, estante, mesa, oratório.
Então, lá, basicamente, no dia, né, se for presencial, vai ter a mesa da banca, né, eu, professor André e mais dois professores, né, sentados, de uma forma meio que diagonal, para conseguir ficar de frente para vocês e para os slides. Daí, vocês vão ficar num outro canto, né, uma forma meio que também diagonal para a banca e para o público. Então, vocês olham, dá uma olhada descontraída e amigável, né, mesmo quando está em pânico. Então, olhe para a plateia em geral em silêncio para depois começar a falar. Nesse momento, encontrar um ponto de referência que te dê a segurança. Às vezes a gente precisa, porque assim, se a gente prestar atenção no público, né, às vezes no público tem alguém que está cochichando, que está dando risada, então isso tira a tua concentração. Então, você pode olhar, por exemplo, lá no final, lá, né, na porta de entrada, vocês fixar o olhar para esse ponto, né? Ou tem que ser mais ou menos na altura da cabeça das pessoas, porque as pessoas não sabem para onde vocês estão olhando. Então, tem que olhar basicamente na altura da cabeça das pessoas, mas fixar o olhar num ponto estratégico e não se preocupar com o público, né? Porque às vezes está conversando, está fofocando, né? Está te apontando e às vezes tira a tua concentração, tu começa a ficar nervoso. Primeiro, inicie saudando a banca e o público de forma educada. Primeiro são os professores convidados ou pessoas externas, depois os professores orientadores e, por último, a diretora ou o coordenador do curso, se estiverem presentes. Então, existe uma série de protocolos, né, que precisam ser respeitados. No caso, então, vocês vão chegar e falar assim, ó, senhoras e senhores, bom dia, meu nome é João, sou aluno do 301 MEP, né, primeiramente quero saudar, né, a professora Elosa, que, né, nossa convidada, depois os professores orientadores André né, e Luiz, e também cumprimento, né, a diretora Cirlei ou a coordenadora Maria José, Vanessa, enfim. Então, vocês façam uma apresentação dizendo quem são vocês, da turma que vocês são, né, saudando ao público presente e à banca. Então, os alunos que farão de forma virtual, é interessante que vocês foquem na webcam, né, na câmera para apresentar. Então, às vezes, assim, é uma questão de prática, né, então a gente tem que fixar sempre o olhar imaginando que se tivesse uma outra pessoa ali na tua frente. Para uma boa comunicação, precisa ter uma entonação, uma elocução calma, precisa ter clareza, a modulação da voz, variando o volume e o tom, então evitar um tom monótono que dá sono, né? Falar muito baixinho, para dentro, calminho, nananã. Então isso tem que ser cortado. Então, o tom deve crescer ao pronunciar palavras de importância na sua apresentação. A função da mímica, né? A gente sabe que o corpo fala, mas a gente tem que cuidar para não falar demais ou exagerar demais com as mãos. A gente sabe que as mãos fazem parte da comunicação. Então, sempre também cuidar para não exagerar no movimento. O que mais? Utilização efetiva dos recursos visuais, então caprichem, né, nos slides e na apresentação de vocês. Manter a velocidade da apresentação adequada, não pode falar muito devagar, mas também não pode falar muito rápido, então tem que sempre ter mais ou menos um padrão. Existem alguns tiques de linguagem, que principalmente a juventude está bem habituada, que tem que evitar, que é o tá, que é o né, tá ligado, tipo, exemplo. Então, isso tem que ser cortado. Vocês têm que imaginar que isso é uma apresentação formal, séria, que vai dar o título de técnico de hospedagem de vocês. Vocês não estão falando com um colega, não estão falando no dia a dia na escola. Então, tem que mudar um pouquinho a postura. Então, evitar palavras complicadas, né? O importante é que as pessoas entendam o que vocês estão falando e o menos é mais. Às vezes querem falar uma palavra muito para dizer que eu estudei, que eu tenho um bom vocabulário, né? Vai se complicar todo, vai se embabacar todo. Então, vai pelo o que as pessoas realmente conseguem compreender. Outras dicas, né, que devem ser evitadas. A gente escuta isso muito nas apresentações, né? Ah, pode passar que isso não é importante. Tá, se não é importante, por que está ali, entende? É uma coisa meio óbvia.
Ah, todo mundo já sabe, às vezes nem todo mundo sabe, então também não precisa dizer essa palavra. Era isso que eu tinha para dizer, né? Também não é legal. É bem conhecido na literatura hotelaria, então são algumas frases que a gente vê alguns alunos fazendo. Vocês estão me escutando? Deu ok aí, se não caiu a minha internet. Não estou te escutando, pelo menos eu estou. Então tá bom, continuando. Antes da apresentação, né, vocês precisam preparar os slides e revisar os conteúdos. Precisa treinar a apresentação, né, para saber o tempo, ajudar a lembrar do que pode ser falado em cada tópico, permite estender o tempo necessário em cada slide se for necessário. Às vezes um slide pode passar mais rápido, outro precisa aprender mais tempo, então isso vai compensando. O interessante, então, é ter 1 minuto por slide. Então, se a apresentação tem 15 minutos, o interessante é que tenha de 15 a 18 slides. É claro que, às vezes, um aluno que fez com bastante referências vai ter ali 3 páginas de referência, vai até 21, só que ele não vai ficar lendo, então ele vai passar rapidinho. Então, vocês têm que dosar bem a quantidade, né, cuidar para não ficar muito pequeno, muito com pouca informação, ou ser uma apresentação muito rápida, de 4, 5 minutos, mas também não pode extrapolar o tempo. Então, o interessante é que cada aluno faça sua apresentação em 15 minutos, de 10 a 15 minutos, ok? Apresentação menos disso, de 10 minutos, não é legal, né? Vai ficar faltando bastante coisa. Precisa salvar todos os formatos possíveis em PPT, em PDF, por meio de pendrive, CD, e-mail, enfim. É claro que vocês vão mandar pelo PS1, né? Então, provavelmente o professor vai baixar, vai botar dentro de uma pastinha e vai ter alguém passando. Só que vocês têm que fazer esses testes, senão vão desformatar. E caso desformate a apresentação de vocês, eu vou entrar em contato informando, né, o que que houve, e de que forma a gente pode fazer. Às vezes, se o meu computador desformatar, no dia antes de começar a apresentação, a gente verifica e vocês entregam num pendrive para a gente deixar o slide de vocês bem certinho. Se a apresentação for virtual, é interessante que vocês organizem o fundo que está da parede, que estará visível no público. Então, é interessante que vocês procurem lugares que sejam neutros, né, com uma boa iluminação, sem fotos, quadros, objetos que desviam a atenção do público. Às vezes, a gente tem vocês estão no quarto de vocês, apresentando um computador, só que o quarto está virado uma zona, né? Roupa tudo espalhada para tudo quanto é lado, um monte de objeto, cachorro, gato, tudo ali dormindo. Então, organize o quarto de vocês também, né? Não vão fazer uma coisa bem relaxada de qualquer jeito. Então, procure, né, um cômodo da casa que esteja em silêncio, né, que esteja organizado, que tenha uma boa iluminação, né, então, sempre tendo esses cuidados também, não só com a vestimenta de vocês, né, mas também com o que está no fundo, se for de forma virtual. Então, organizem o quarto de vocês, se vocês fazerem de forma virtual. Interessante também, uma dica, né, verificar se não veio nenhuma mensagem da Celeste dizendo que vai faltar luz, né, se às vezes a Nimpox ou a MKS, enfim, vai fazer uma manutenção de internet e vocês vão ficar sem internet, então, verifiquem isso com antecedência, né, seja precavido. Sobre a apresentação pessoal, vocês precisam vestir-se adequadamente, né, para quem for fazer presencialmente, precisa ter sugestão, né, calça jeans ou preta, né, a camiseta do curso, o terceirão, para apresentação também pode ser um traje mais formal, às vezes quer usar uma calça social, um camisete, né, quer usar um terno, né, pode usar. Então, aqui até coloquei que trabalho em grupos deve ser todos os alunos padronizados, que no caso, quando vocês fazerem uma apresentação em grupo, também é interessante que padronize, né, todo mundo de calça jeans, uniforme do curso, e tênis preto, por exemplo. Calçados, né, confortáveis e de cores discretas, saltos medianos para as meninas. Isso quer dizer o quê? Que não é para ir lá para cima com tênis verde-limão ou laranja fluorescente, né, que as pessoas olhem mais para o tênis que para você. As meninas também têm que cuidar, né, às vezes quer usar um salto, mas não são habituadas, daí parece aquelas garças no mangue, né, que não sabem andar de salto direito.
Então, procure usar um salto mediano, né, para não se embabacar lá e passar vergonha. Os cabelos das meninas precisam estar presos, né, coque ou rabo de cavalo de uma forma organizada. Por que isso? Porque daí o cabelo começa para frente, daí começa a passar no cabelo, jogar, fica mexendo o cabelo, fica assim, mexendo o cabelo. Então, isso não é legal. Então, não pode ter nada na cara de vocês, assim, de atrapalhando. Às vezes a aluna tem uma franja, não tem o que fazer, mas, assim, o cabelo comprido, às vezes a menina fica muito mexendo no cabelo e as pessoas começam chamam muita atenção, né? Se o menino tem um cabelo comprido, né? Interessante também, faz um copo, faz uma amarra, faz alguma coisa, né? Não deixa o cabelo solto. E os meninos também, né? Tem muitos meninos aí que usam boné, né? Que não gostam de arrumar o cabelo, mas passa uma banha de porco, um gel, alguma coisa para deixar o cabelo mais bonitinho. Então, mantenha a simplicidade, cria empatia, precisa ter a pontualidade, né? Promover os ajustes se necessário. Então, é interessante que esteja no local antes do horário combinado. Cada aluno tem 15 minutos, né? Então, às vezes, acontece algum imprevisto, o aluno não vai apresentar. Então, o aluno do seguinte, ele tem que estar lá, né, à disposição, porque às vezes pode ser que adiante as apresentações. A princípio, para respeitar os horários, né? Então, mas pode ser que aconteça algum imprevisto e que se antecipe, né, as apresentações. E agir com naturalidade, né? Não exagerar. Não é uma peça de teatro, né? Então, sejam vocês mesmos. Jamais usar roupa rasgada, né? Jeans rasgado, curtas, decotes, cores berrantes, maquiagem exagerada, excesso de joias e acessórios, porque às vezes as meninas parecem uma árvore de Natal, né? De tanta coisa que coloca. Então, um brinquinho discreto, pequenininho, né? Não usar muito colar, muito acessório, muita coisa que fica fazendo barulho, né? Não é para usar bermuda ou saia, boné, então você deve prender atenção na sua fala e não no seu jeito de vestir. Não mastigar chicletes, balas e pirulitos. É meio óbvio, né? Mas não custa reforçar. Vocês estão me ouvindo? Eu não acredito que eu não vou poder fazer apresentações com pirulito. Não aceito isso. Não. Capricha. Sobre a postura, né? Ficar sempre bem posicionado, né? Distribuindo o peso nas duas pernas, não é para ficar meio de lado, assim, ou de braço cruzado, né? Jogando assim meio de preguiça. Então, apresentar-se de pé, né? Postura, peito estufado, né? Apresente-se, às vezes, sentado apenas com autorização da banca. Então, por exemplo, que nem a gente tinha a Jennifer Lawrence, né? Que ano passado se apresentou. Então, ela tinha, né, uma deficiência física, a gente permitiu que ela fizesse a apresentação dela sentada. Então, vocês não podem se apoiar em mesa, quadro, parede, oratório, não ficar brincando com objeto, né, às vezes com caneta, ficar apertando, controle, vai ter um controlezinho para vocês estarem mostrando as partes, né, mais um laser, as partes mais interessantes, papel, né, porque tudo isso tira a concentração do público. Não colocar a mão no bolso, né, duas mãos, não cruzar os braços, não botar as mãos para trás. Então, vocês têm que trabalhar também com as mãos, né, se comunicar com as mãos. Demonstrar humildade, mas não se fazer de coitadinho, né, que isso quer dizer, ai, desculpa, eu tive com muito problema, né, todo mundo tem problema, a gente sabe que foi um ano muito difícil, mas não é para se ficar se fazendo de coitado lá na frente. Não caminhar sobre a tela, não dar as costas para o público nem para a banca, então vocês sempre vão ter que estar meio diagonal de frente para o público e para a banca. Em alguns casos, né, por exemplo, nas bancas da faculdade, quem tem a maior visão é quem tem na banca. Então, a banca fica na frente do aluno e o aluno fica na frente dos slides. Então, ali a gente não consegue fazer, então a gente fica meio que de diagonal, que nem no ano passado. Não, evitar de ficar parado que nem uma estátua, né, no mesmo lugar, parado, 15 minutos lá, sem se movimentar, evitar piadas e demonstrar energia e boa vontade. Então, é preciso ensaiar a sua apresentação e treinar a sua apresentação. Se vocês, quando terminarem os slides e não treinarem, é um risco muito grande de vocês deixarem coisas de fora importantes, né, não dá tempo, ou ficar muito curto ou ficar muito longo.
Então, deu 15 minutos, a gente vai bater o sininho, deu, acabou. Daí vai para as considerações. Então, é um risco muito grande vocês ir para uma banca sem ensaiar. Então, isso deve ser feito, né, para evitar o discurso prolongado e desnecessário. E como é que pode ser feito isso? Vocês podem fazer esse treino, né, sozinho, gravando e cronometrando, se possível, com colegas e familiares, pedindo os pontos positivos e negativos, com colegas da sala, né, que dominam ou não o assunto, um vizinho, enfim, alguma pessoa que dê confiança, né, e para vocês, né, que dá essa âncora, esse suporte, ou com a gente, o orientador. Então, professor, eu quero treinar com vocês a minha banca. Então, a gente senta, né, escuta, vê o que pode melhorar, o que não pode. Então, fica muito a critério de vocês. Durante a apresentação, apontar usando o laser, né? Vai ter o laser, não é para vocês ficarem apontando com o dedo ou ir mostrar, ir lá nos slides tentar mostrar. Então, pega o laserzinho e mostra. Olhar as pessoas nos olhos. Então, às vezes, se isso vocês têm dificuldade, a gente tem um terceiro olho, que é no meio da testa, aqui, entre os dois olhos, tem um terceiro olho. Então, vocês olham para as pessoas ali. Então, que vocês não conseguem, não vão prestar atenção nas expressões dela, e sim, né, aqui no meio da testa. Não fixar o olho somente em uma pessoa, então isso é também muito constrangedor, né, então tente olhar para todo mundo, olhe para a banca, olhe para o público, né, e fixa o olhar numa coisa que, para vocês não ficarem muito nervosos, né, use o terceiro olho, não pensar em quem está na plateia, então, às vezes pode ser que tenha uma pessoa que vocês considerem importante na banca ou na plateia e deixar vocês mais nervosos, esqueça essas pessoas, respire fundo antes de começar, e devagar durante toda a apresentação, né, cuidado em gastar tempo demais no início e ter que correr depois no final, não usar expressões como eu acho, me desculpe, parece, não lembro, então isso também tem que ser cortado, precisa ter atitude, né, ficar de pé de frente para o público, movimentar-se, né, alternar, virando para a banca, para a plateia, né, para os slides, andar calmamente de um lado para o outro, cuidado para não passar na frente do projetor ou tropeçar nos fios, né, e usar tons de voz diferentes, mais baixo, mais alto, para enfatizar. Quanto ao conteúdo, né, a parte introdutória dos fundamentos teóricos deve ser bem resumidos. Supõe-se que a banca, então, já leu e tem a ciência do conteúdo. Para mostrar, isso serve apenas para mostrar para a banca que o aluno tem domínio da pesquisa. Precisa deixar bem claro o problema de pesquisa e qual é a justificativa, qual que é a importância do teu estudo, né? E qual é a problemática que vocês gastaram tempo para resolver. E os resultados de pesquisa é a alma do trabalho. Então, essa parte é a mais interessante e precisa total conhecimento sobre ela e domínio. Então, melhor assim, dividir em tópicos o que quer se transmitir, não ler os slides, é entediante, jamais vocês têm que ler os slides. Os slides, eles servem apenas para te orientar, para não perder o fio da meada, né, o raciocínio, e você não vai conseguir passar toda uma informação de um ano de construção do TCC numa apresentação de 15 minutos. Então, foque no que é realmente importante. Para revisar, né, se ficou bem claro, a justificativa do estudo, né, ficou claro na introdução, a coerência entre objetivos, desenvolvimento e resultado e conclusão, às vezes começou falando de alface, terminou falando de abacaxi, então isso tem que cuidar também, se começou de alface, vai até alface, ou pode ser uma salada de alface, mas tem que ter essa relação. Os resultados principais estão bem enfatizados, então também não deixar para a última hora, isso a gente já vem dizendo para vocês desde o início do ano, não deixe para a última hora. Então, eu fiz até uma citação aqui, ó. É preciso 3 semanas para preparar um bom discurso. Então, vocês terão, né, 3 semanas para preparar esse bom discurso, certo? Depois de finalizar, responder as perguntas da banca com respeito, né, e ser sincero nas respostas, nunca mentir. Então, assim, quando aparecer o slide final ali de obrigado, né, ou com a mensagem que vocês querem finalizar, vocês vão dizer basicamente assim, né, este é o meu trabalho, né,
estou aberto, né, estou à disposição para esclarecimentos da banca. Ponto. Então, vocês vão terminar o TCC de vocês falando mais ou menos isso. Então, depois vocês vão, a banca vai fazer as considerações, elogiar, perguntar, então vocês têm que responder as perguntas com educação, né, nunca mentir e ser sincero, tratar os avaliadores com respeito e nunca atacá-los, então ali é a hora da verdade, né? Então, às vezes, se o aluno não colheu, não plantou a semente dele lá, entregou um trabalho bem ruim, então o aluno ele tem que ter ciência que o trabalho dele não está legal. Então, anotar os pontos importantes recorrentes à discussão. Às vezes o professor orientador ali ele vai falar, os outros professores da banca, eu acho que você poderia melhorar nisso, melhorar naquilo. Vocês anotam e depois fazem os ajustes necessários no TCC. É importante ter cópia do artigo entregue, né, que vocês vão entregar para facilitar o acompanhamento das discussões, aceitar as sugestões e as críticas humildemente e defenda, se for o caso, a fundamentação adotada na pesquisa, porém não impõe o seu posicionamento. Então, a fundamentação, o resultado de pesquisa, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho científico, né, não é um trabalho da cabeça do aluno. Então, isso também tem que ser bem claro e tem que defender por que adotou essa metodologia, essa fundamentação. Dizer, né, o que realmente houve. Por que os avaliadores perguntam ou comentam? Porque querem uma informação adicional, porque não compreenderam muito bem o que vocês disseram, porque querem ajudar, porque estão avaliando a sua postura e domínio e porque querem cumprir com o seu papel de avaliador. Então, esses são os 5 pontos principais do porquê os avaliadores da banca, né, fazem as perguntas. As dicas finais. Mantenha sempre contato com o seu orientador, visando solucionar os problemas da produção científica antes da apresentação de defesa. O elemento mais importante para uma apresentação correta e eficiente é estar preparado. Vocês precisam estar preparados. Para manter a calma, é preciso estar preparado. E não ficar pedindo desculpas, né? Então, desculpa, tá errado, desformatou. Se tem problemas nos slides, ou se teve algum erro de português, passe despercebido, que às vezes o público que está assistindo, ou até a banca, não prestou atenção, e vocês vão apontar um erro de vocês. Se tem erro, ignora, né? Não fica pedindo desculpa e segue adiante. Retificar o erro apenas se for de conteúdo, não da apresentação. Certo? Então, a beleza de estilo, a graça, a harmonia e o ritmo adequado depende da simplicidade, já dizia Platão. Gente, então seria basicamente essas dicas que a gente tem para dar para vocês. Ele faz a filosofia dele! Nossa Senhora! Olha, bobiça. Então, professor, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui de bobiça aqui para responder as perguntas. Tá. Defende eu? Não. Caetano às vezes precisa ganhar umas pauladas mesmo. Tá. Tem relação de quem respondeu? Tá ok. Do treinador, ok. Tá. Não tem nenhuma dúvida. Eu pensei que você estava aí bombando aí o chat aí. Gente, dúvidas? Ou cálice para sempre. Então, na segunda-feira, o professor vai colocar ali os prazos, né, dos trabalhos, né, para entregar ali em outubro. Pessoal que já vai entregar na feira, que bom, né? A gente tenta deixar tudo mastigado, aí, mas mesmo assim tem gente que tem dúvida, né? Então, assim, estejam preparados, né? Eu vejo que que os alunos que vão entregar agora, que estão adiantados, né, que vão conseguir entregar, estão com trabalhos muito bons, né? Então, não tem por que vocês ficarem nervosos. Só vai ficar nervoso se não foi vocês que fizeram, ou se vocês fizeram plágio e não tem domínio do assunto. Então, né? Aceitem, encarem isso como desafio. Porque, assim, eu sei que é difícil, né? A gente está passando por esse ano que foi bem atípico, né? Que dá aquele frio na barriga, normal. Mas encarem isso como uma coisa boa, como um aprendizado, tá, gente? Não deixe de apresentar, né? Porque ali vai ter várias notas do segundo semestre, vai ser notas em conjunto,
né? A gente vai ter a nota dos slides, que vai ser em conjunto com a banca, a nota da apresentação e postura de vocês, que vai ser com a banca. Então, professor, eu tenho um medo, não quero apresentar. Então, ali já vai com 2-0. Não façam isso, né? Encarem o desafio e façam, né, o melhor de vocês. Caprichem muito na apresentação visual, né, nos slides, né, não peguem, né, a gente já falou semana passada, não pegue slide pronto. Então, mostre para as pessoas, para os professores, para a banca, para a escola, que vocês se dedicaram, né, que vocês tiveram a criatividade, usaram a tecnologia, né, para produzir uma boa apresentação. Então, as dicas dos slides a gente já colocou semana passada, tá tudo ali no mural do Classroom. Então, agora é mais com vocês. Então, os professores vão estar aqui sempre de suporte, né, para dar para vocês. Até segunda-feira, eu consigo ainda eu tenho parado muito para atender os alunos que estão atrasados, tá, gente? Então, eu sei que alguns alunos já pediram para mim dar uma olhada no TCC como um todo. Eu já corrigi da Liza, do Matheus, comecei a corrigir da Camille, não dei conta. Tenho da Larissa, que está na lista. Então, tem alguns TCCs aí que, né, esses já estão bem orientados. A gente olha, reolha, pede para arrumar isso, aquilo. Então, depois, no contexto geral, vocês corrigiram alguma coisa, mas lá, por exemplo, de relatório, né? Daí depois a gente agora vai ler de novo, tem mais alguma coisinha, não leve a mal, né? É isso mesmo, o processo é esse. Então, quanto mais a gente tiver orientação, vocês conversarem, melhor será o trabalho de vocês. Não façam sozinhos no escuro. O risco é muito grande de ir com uma nota baixa e de não alcançar a média. Certo, gente? Dúvidas? Vocês estão tão quietinhos hoje? Vocês têm? Estou preocupado com vocês. Nervosismo. Só a ponto de você me dar um colapso aqui. Olha que eu nem fui provado meu ainda. Imagina como falou, misericórdia. Ai, Maria Fernanda, tu fala pelos cotovelos, agora tu vai estar com nervosismo, mata embora? Mané boba. Tô nervosa. Eu tô complicado meu dia. Ana, João, Tainá, Luna, Jean, Matheus, Liza. Antes, Eu já não consigo nem pensar nessa apresentação mais. antes tarde do que nunca, né, Caetano? Tu vais entregar o teu protocolo de espaço humano. Anda, ligeiro. Então é isso, pessoal. Se vocês não têm nenhuma dúvida aí, o professor vai encerrar a gravação. Hoje, então, foi o nosso penúltimo encontro virtual. A gente vai fazer um último agora, dia 9, então, para fazer os sorteios, né? Até lá eu quero estar, basicamente, com todos os TCCs de vocês já no programa de antiplágio e ter lido, né? Para dar o aceite. E aí vocês agora vão se preparar, caprichem nos slides, treinem a apresentação, já deixe tudo na ponta da língua aí. Então, se vocês quiserem ajuda também para dar uma olhada nos slides, a gente pode botar ali no Classroom que a gente corrige também e dá uma olhada. Beleza? É isso. Desejo para vocês um bom final de semana, né? Aproveitem aí para botar a vida em ordem, mas também dá uma voltinha se dá um dia de sol. Daí, então, a gente está aqui à disposição sempre para ajudar vocês.